Reino da divina vontade em meio às criaturas. Livro do céu. As chamadas criaturas à ordem, ao seu posto e à finalidade para a qual foram criadas por Deus. Por Luísa Picarreta. Volume 14, capítulo 51. 15 de agosto de 1922. Os atos de Jesus e os da Santíssima Virgem na divina vontade. Encontrando-me no meu estado habitual, estava a abandonar-me nos braços da Santíssima Vontade de Deus e o meu doce Jesus disse-me: minha filha, em meu querer não só encontrará todos os atos que fez minha humanidade, nos quais entrelaçava todas as criaturas juntas, senão que encontrará também tudo o que fez minha amada mãe, que entrelaçando-se junto comigo, suas ações formavam um só com os meus. Assim que fui concebido em seu seio, ela começou o entrelaçamento com meus atos. E como minha humanidade não tinha outra vida, outro alimento, outra finalidade que a única vontade de meu Pai, que correndo em tudo me constituía ato de cada criatura, para restituir ao Pai os direitos de Criador por parte das criaturas, e para dar-me como vida a todos, todas elas. Por isso, assim que começou seu entrelaçamento comigo, assim também ela restituía em nome de todos os direitos de Criador, e se dava a todas as criaturas. Assim, todas as criaturas recebiam como vida, junto com meus atos, os de minha mãe. Agora no céu, abraça toda a glória de cada criatura, e por parte de cada um de meu querer lhe dá tal glória, que não há glória que ela não contenha, nem glória que dela não desça. E como comigo entrelaçou suas obras, seu amor, suas penas e etc., agora no céu está circundada de tal glória por quantos entretecidos fez em minha vontade. Por isso supera tudo, abraça tudo e concorre a tudo. Eis o que significa viver em meu querer. Jamais minha amada mamãe teria podido receber tanta glória se todos os seus atos não houvessem corrido em meu querer, os quais a constituem rainha e coroa de todos. Agora quero-te a ti no meu querer, a fim de que entrelaçamento não seja entre dois, mas entre três. A minha vontade quer expandir-se, a fim de que encontre numa criatura todas as criaturas juntas. Olha o grande bem que te virá, quanta glória me darás, e quanto bem farás a todos. Capítulo 52, 19 de agosto de 1922. A pena que a divindade infligia no interior de Jesus. As penas da paixão foram sombras e semelhanças das penas internas. Encontrando-me em meu estado habitual, o doce Jesus me fazia sofrer parte de suas penas e de suas mortes que sofreu por cada uma das criaturas. Por minhas pequenas penas compreendia como atrozes e mortais tinham sido as penas de Jesus. Então me disse: minha filha, minhas penas são incompreensíveis à natureza humana. As mesmas penas de minha paixão foram sombras ou semelhanças de minhas penas internas. Minhas penas internas me eram infligidas por um Deus onipotente, ao qual nenhuma fibra podia esquivar-se do golpe. As de minha paixão eram-me infligidas pelos homens, os quais, não tendo nem a onipotência nem a onividência, não podiam fazer o que eles mesmos queriam, nem podiam penetrar em todas as minhas fibras internas. Minhas penas internas estavam encarnadas em minha mesma humanidade, era transformada em cravos, em espinhos, em flagelos, em chagas, em martírio, tão cruéis que me davam mortes contínuas. Estas eram inseparáveis de mim, formavam minha mesma vida. Em trocas de minha paixão eram estranhas a mim, eram espinhos e pregos que se podiam cravar,
e querendo se podiam também remover. E o único pensamento de que uma pena se pode tirar é um alívio. Mas minhas penas internas, que eram formadas pela mesma carne, não havia nenhuma esperança de que me pudessem tirar, nem diminuir a acuidade de um espinho, do trespassar-me os pregos. Minhas penas internas foram tais e tantas que as penas da minha paixão as podiam chamar alívios e beijos que davam a minhas penas internas, que unindo-se juntas davam o último testemunho de meu grande e excessivo amor por salvar as almas. Minhas penas externas eram vozes que chamavam a todos a entrar no oceano de minhas penas internas, para fazê-los compreender quanto me custava sua salvação. E além disso, por suas mesmas penas internas, comunicadas por mim, pode compreender de algum modo a intensidade contínua das minhas. Por isso, te dê ânimo. É o amor que a isto me empurra. Capítulo 53, 23 de agosto de 1922. Na alma que vive na divina vontade, forma-se a fonte de todas as dores e também a de todas as alegrias. Sentia-me oprimida e sofredora, e meu interior como se estivesse em contínuo ato de sofrer novas destruições e aniquilamento de meu pobre ser. Então pedi a Jesus que me desse a força, e ele, ao vir, me tomou em seus braços para infundir-me nova vida. Mas esta nova vida era para me dar ocasião de sofrer uma nova morte, para depois infundir-me outra nova vida. Então ele me disse: minha filha, minha vontade abraça tudo, encerra em si todas as penas, todos os martírios, todas as dores que há no giro de todos os séculos. Eis porque minha humanidade abraçou tudo, cada pena, cada martírio de criatura. Porque a minha vida não foi outra coisa que a vida da divina vontade, e isto era conveniente para cumprir a obra da redenção. E não só para isso, senão para poder constituir-me rei, ajuda e força de todos os martírios, dores e penas. Se não tivesse em mim a fonte de todos os martírios, dores e penas, como poderia chamar-me rei de todos e possuir em mim a fonte de todas as ajudas, apoios, força e graça necessárias em cada pena de criatura? É necessário ter para dar. Eis porque te disse tantas vezes que a missão de chamar uma alma a viver em meu querer é a maior, a mais alta e sublime. Não há outra que a possa igualar. A imensidão de meu querer lhe fará chegar todos os martírios, penas e dores de minha mesma vontade, lhe dará força divina para sustentá-los, e formará nela fontes de martírios e dores. E meu próprio querer a constituirá rainha de todos os martírios, dores e penas. Vês o que significa viver no meu querer? Sofrer não só um martírio, mas todos os martírios. Não só uma pena e dor, mas todas as penas e todas as dores. Eis porque a necessidade de que minha vontade lhe seja vida. De outra maneira, quem lhe daria a força em tanto sofrer? E se isto não fosse assim, como se poderia dizer que a alma que vive em meu querer é a força do mártir? Se não tivesse nela a substância dessa pena, como poderia ser força de outro? Seria somente um modo de dizer, uma coisa fantástica, não uma realidade. Vejo que te assustas ao ouvir isto. Não temas, tantos martírios, dores e penas serão correspondidos com inumeráveis alegrias, contentamentos e graças, dos quais o meu próprio querer formará fontes inesgotáveis. É justo, e se na alma que vive em meu querer formará a fonte das dores para a ajuda de toda a família humana, é também justo que forme a fonte das alegrias e das graças. Com esta diferença, que a das dores terá um fim, porque as coisas daqui embaixo, por quanto grandes sejam, estão sempre determinadas.
Em troca, a fonte das alegrias são lá de cima, são divinas, portanto sem fim. Por isso, ânimo em fazer o caminho em minha vontade. Capítulo 54, 26 de agosto de 1922. As verdades, quanto mais se pensa, se lê e etc., expandem mais o seu perfume. Estava vendo em meus escritos, de acordo com a obediência, o que devia apontar para fazê-los copiar e pensava entre mim: em que aproveitará tantos sacrifícios? Que bem virá disto? E enquanto isso pensava e fazia, o bendito Jesus me tomou a mão entre as suas e, apertando-a fortemente, me disse: minha filha, assim como as flores, ao serem tocadas, expandem com mais intensidade seu perfume, tanto que, se não são tocadas, parece que não contém tanto perfume, e o ar não fica embalsamado por aquele cheiro. Assim, minhas verdades, quanto mais se pensam, se leem, se escrevem, se falam delas, se difundem, tanto mais perfume expandem, de modo que perfumam tudo, até o céu. E eu sinto o perfume de minhas verdades e me sinto levado a manifestar outras verdades, vendo que as verdades manifestadas expandem a luz e o perfume que contém. Ao contrário, se minhas verdades não são tocadas, o perfume e a luz ficam como reprimidos e não se expandem. E o bem e o útil que contém minhas verdades ficam sem efeito. E eu me sinto defraudado na finalidade pela qual manifestei minhas verdades. Por isso mesmo, que não fosse por outra coisa, senão fazer-me sentir o perfume das minhas palavras, para me tornar feliz, devias estar feliz por fazer o sacrifício. Capítulo 55, de 29 de agosto de 1922. A alma, na divina vontade, recebe todos os bens do obrar de Jesus. Continuando meu estado habitual, estava pensando em tudo que meu doce Jesus fez e sofreu para salvar as almas. E ele, ao vir, me disse: minha filha, tudo o que fez minha humanidade, orações, palavras, obras, passos e penas, está em ato de dar-se ao homem. Mas quem o toma? Quem recebe o enxerto do meu trabalho? Quem se aproxima de mim, unindo-se a mim, reza, recebe o enxerto da minha oração e os bens que ela contém. Quem fala, ensina, unido comigo, recebe o enxerto e os frutos das minhas palavras. E assim quem trabalha, quem sofre unido comigo, recebe o enxerto e os bens que há em minhas penas e obras. De outra maneira, todos os bens que adquiri para a criatura ficam suspensos, e não ficando enxertada comigo, não desfruta dos bens que minha humanidade com tanto amor quer dar. Se não houver união, os bens de uma ficam como mortos para o outro. Imagine uma roda, o centro da roda é minha humanidade. Os raios são tudo o que fiz e sofri. A circunferência onde ficam fixados os raios é toda a família humana que gira em torno do centro. Agora, se esta circunferência está segundo o círculo da roda, não se aproxima em torno do centro, não se aproxima para receber a fixação dos raios, estes ficam suspensos e não podem comunicar os bens que o centro da roda contém. Oh, quanto sofro ao ver tantos bens meus suspensos, que a ingratidão humana não só não recebe, mas despreza e espezinha. Por isso, com tanta ânsia, vou em busca das almas que querem viver em meu querer, para poder fixar nessas almas, os raios de minha roda, e minha vontade lhes dará graça para poder formar a circunferência do segundo círculo da roda e receberão todos os bens que as demais me rechaçam e desprezam.
Capítulo 56, de 1º de setembro de 1922. O amor rejeitado torna-se fogo de castigo. Encontrando-me no habitual, meu sempre amável Jesus me fazia ver todo afanado e oprimido. Mas o que mais o oprimia eram as chamas de seu amor, que enquanto saíam dele para expandir-se, eram obrigadas pela ingratidão humana a aprisionar-se novamente. Oh, como seu coração santíssimo ficava sufocado por suas próprias chamas e pedia refrigério. Então me disse: minha filha, dá-me alívio, porque não posso mais. Minhas chamas me devoram. Deixe-me ampliar teu coração para poder pôr nele meu amor, rejeitado, e a dor de meu próprio amor. Ah, as penas do meu amor superam todas as minhas demais penas juntas. Agora, enquanto dizia isto, punha sua boca em meu coração e soprava-o fortemente, de modo que me sentia inflar. Depois me tocava com suas mãos, como se o quisesse ampliar, e voltava a soprar-lhe. Eu sentia como se fosse quebrar, mas ele não prestava atenção em mim. Soprava-lhe outra vez. Depois que o inflou bem, com suas mãos o fechou, como se pusesse um selo, de modo que não havia esperança que pudesse receber alívio, e logo me disse: filha do meu coração, quis fechar com o meu selo o meu amor e a minha dor que coloquei em ti, para te fazer sentir como é terrível a pena do amor contido, do amor rejeitado. Minha filha, paciência, tu sofrerás muito. É a pena mais dura, mas é teu Jesus, tua vida, quem quer este alívio de ti. Só Jesus sabe o que sentia e sofria por isso. Creio que é melhor não colocá-lo no papel. Então, tendo passado um dia inteiro me sentindo continuamente morrer, à noite, retornando meu doce Jesus, queria me inflar mais a parte do coração. E eu lhe dizia: Jesus, não posso mais, não posso conter o que tenho e quero acrescentar mais. E ele, tomando-me nos seus braços para me dar força, disse-me: minha filha, coragem, deixa-me fazer, é necessário. De outra maneira não te daria tanta pena. Os males chegaram a tanto que há toda a necessidade de que tu sofras ao vivo minhas penas, como se de novo estivesse eu vivente sobre a terra. A terra está prestes a fazer sair chamas para punir as criaturas. Meu amor que corre para elas, para cobri-las de graças, rejeitado se converte em fogo para castigá-las. Assim que a humanidade se encontra no meio de dois fogos, fogo do céu e fogo da terra. São tantos os males que estes fogos estarão por unir-se, e as penas que te faço sofrer correm no meio destes dois fogos e impedem que se unam. Se não fizesse isso, para a pobre humanidade tudo teria terminado. Por isso me deixe fazer, eu te darei a força e estarei contigo. Agora, enquanto dizia isto, voltava a soprar-me, e eu, como se não pudesse mais, rogava-lhe que me tocasse com suas mãos para me segurar e dar-me a força. E Jesus me tocou, sim, tomando-me o coração entre suas mãos e apertando-o tão forte que só ele sabe o que me fez sentir. Mas não contente com isto, apertou-me tão forte a garganta com suas mãos que me sentia destroçar os ossos, os nervos da garganta, e sentia-me sufocar. Então, depois que me deixou naquela posição por algum tempo, todo ternura me disse: coragem, neste estado se encontra a presente geração, e de todas as classes. São tais e tantas as paixões que as dominam, que estão afogados pelas mesmas paixões e pelos vícios mais feios. A podridão, a lama são tantas que está por submergir. Eis porque quis fazer-te sofrer a pena de sufocar-te a garganta. Esta é a pena dos excessos extremos, e eu, não podendo suportar mais ver a humanidade sufocada por seus mesmos males, quis de ti uma reparação. Mas deves saber que esta dor também a sofri eu quando me crucificaram.
Esticaram-me tanto sobre a cruz que todos os nervos me esticaram, tanto que os sentia despedaçar-me, retorcer, mas os de minha garganta tiveram uma dor e um alongamento maior, tanto que me sentia sufocar. Era o grito da humanidade, submergida pelas paixões, que me apertava a garganta, me afogava as penas. Foi tremenda e horrível esta pena minha, ao sentir-me esticar os nervos, os ossos da garganta com tal força que sentia destroçar-me todos os nervos da cabeça, da boca e até dos olhos. Foi tal a tensão que cada pequeno movimento me fazia sentir penas mortais. Ora ficava imóvel, ora me contorcia tanto que me sacudia de modo horrível sobre a cruz, que os mesmos inimigos ficavam aterrorizados. Por isso te repito, coragem, minha vontade te dará força para tudo. Capítulo 57, 5 de setembro de 1922. Quem vive na vontade de Deus deve encerrar em si mesmo toda a criação. Meu sempre adorável Jesus continua a fazer-se ver com seu coração trespassado e acerbado ao máximo. Parecia que todas as penas das criaturas eram infligidas naquele coração, já que não só os pecados ferem aquele coração, mas também os sofrimentos que se ocasiona à mesma criatura ao não corresponder à graça. Mas como ferem a um coração que ama, ferindo aquele coração, era tanto amor que buscava transformar as mesmas ofensas em graças e bênçãos. Ó bondade de Jesus! É o único que pode dar-se a vanglória de que ama de verdade e em forma incrível às criaturas. Por isso também as penas de cada uma a trespassavam, mas eram tantas as ofensas que mudavam em raios as mesmas graças que partiam daquele coração santíssimo. Por isso me disse: minha filha, como se tornou insuportável o homem? Minhas graças se lhe mudam em castigos e se encaminha a uma revolução geral. Assim que ele mesmo maquina sua destruição, chegou a tanto que merece que o castigue. E enquanto dizia isto, fazia ver males por toda parte, cidades derrubadas e males de novo gênero. Depois voltou novamente, cansado, pedindo-me ajuda em suas penas, e soprando-me de novo a parte do coração, me participava, poderia dizer, à sombra de suas penas, porém, apesar de serem sombras, se não tivesse ele junto a mim para dar-me ajuda, não teria podido resistir. O que será das penas daquele Santíssimo Coração? Depois, acalmando-se, disse-me: filha primogênita da minha vontade, assim como a minha vontade encerra tudo, agora dando-te por vida o meu querer, quero encerrar também tudo em ti. Recorda que há meses fixei em ti uma roda de sol, e com um diâmetro te medi tudo. E outra roda desceu do céu, que fixando-se em ti deixava tantos fios de luz. E estes estavam fixados na Santíssima Trindade, e deixando tudo aberto entre ti e nós. Deixei-te então sem te dar nenhuma explicação do meu trabalho. Agora, depois de ter trabalhado tanto em você durante todo este tempo transcorrido, e devendo cumprir meu trabalho, quero te dar a explicação, a fim de que o selo de mim e de seu querer, formando um só, dê cumprimento à missão a qual te chamei. Então, a roda de luz que primeiro fixei em ti era toda a criação, saída da divindade toda amor, luz e beleza. O diâmetro com o qual te medi era para ver tuas disposições e as que te faltavam, e poder colocá-las para poder fixar bem esta roda e colocá-la ao seguro. A segunda roda era a divindade que descia em ti, estabelecia o que tinha criado no império, fixava-o em ti para pôr em justas relações o que a criação lhe devia.
Agora deves saber que a criação a encerrei e confirmei em ti. O que foi feito no céu quero que tenha vida na terra, mas na mesma vontade nossa, que subindo a nós, nos leve todo amor, plena de luz e bela, como a tiramos. Eis porque marquei em ti todas as mortes, as penas de cada uma e de todas as criaturas juntas, para poder encontrar em ti toda a criação. E permanecendo o céu aberto entre ti e nós, nos conduzirás a nosso regaço, como parida por ti. Isto é, como parto que a nossa vontade fez em ti, e tu a reconduzes aos nossos pés, dando a luz no nosso colo. São nossos direitos que reclamamos. Não queremos outra coisa senão que volte a nós o que de nós saiu. É verdade que só nossa vontade obrante com seu poder em uma alma, como fez no vazio quando fizemos sair a criação, poderá nos dar novamente nossos direitos e nos fazer sorrir, pondo a nossos pés como triunfo a toda a criação. Mas queremos usar esta potência para fazer com que não fiquemos desiludidos na obra da criação, e nosso amor triunfe principalmente tomando de uma o que todos deveriam nos dar. Agora fixamos tudo em ti, depois sairão as outras pequenas partes, que, amando viver deste modo em nosso querer, nos levarão ao nosso regaço. Quem 10, quem 20, quem 100, nossos direitos da criação. Sucederá de ti como a uma árvore que, lançando profundas raízes em nossa vontade, estas raízes farão germinar outras árvores, que formarão coroa à árvore e produzirão seus frutos. O verdadeiro bem jamais fica isolado, e sendo minha vontade o bem maior, sua fecundidade será imensa. Por isso, ânimo, seja atenta a tudo. É verdade que nosso querer fará tudo, mas o fio do seu deve correr junto e estender-se no céu, na terra e a tudo, para nos fazer cumprir o que queremos fazer em ti. Capítulo 58, 9 de setembro de 1922. Deus, ao criar o homem, formava um reino para si. O contentamento de Jesus quando vê em uma criatura não só a imagem de sua humanidade, mas tudo o que sua divindade operou nela. O meu sempre doce Jesus continua falando de seu santíssimo querer e fazendo ver seu coração aberto, do qual saíam tantos raios de luz que feriam todas as criaturas, a qual, formando uma rede de luz, atropelava tudo. E tomando a palavra me disse: minha filha, ao criar o primeiro homem, dava início à criação do gênero humano. E depois de que formei o corpo, com meu alento onipotente infundi-lhe a alma. E com outro alento meu, poderia dizer, infundi-me a mim mesmo no fundo do homem para governá-lo, dominá-lo e guardá-lo. Assim que aquele homem formava um reino para mim, no qual eu, como rei, devia estender meus confins. Minha alegria foi no máximo ao ver neste homem a geração de tantos outros seres, quase interminável, que me devia dotar de tantos outros reinos, por quantas criaturas deviam vir à luz, nos quais eu devia reinar e ampliar neles meus confins divinos, e todo o bem dos outros reinos devia redundar em glória e honra do primeiro reino, que devia ser a cabeça e o primeiro ato da criação. Mas ao subtrair-se de meu querer, do meu reino, o seu acabou, e não só isso, mas pisou-me e em meu lugar pôs-se a reinar, idolatrando-se e formando o reino dos vícios, das misérias, das desgraças. A minha alegria morreu ao nascer e transformou-se em dor. Olha, todo mal não foi outra coisa senão subtrair-se da minha vontade. Mas nosso amor não se deteve, não quis ser o Deus isolado, não, e por isso quis descer do céu, tomando uma humanidade similar ao primeiro homem. Encerrei nele toda a criação.
Voltei a unir a vontade humana nesta humanidade à vontade divina, a fim de que esta vontade humana, abraçando toda a criação e todos os seus atos, nesta vontade divina, os levasse ao meu trono como triunfadora de todos os atos humanos trocados por ela em atos de vontade divina. Com isso, a vontade humana tomava parte da vontade divina e a divina da humana. A uma dominava sobre a outra, porque quando um ser forma uma só coisa com outro ser, se é dono um, naturalmente se torna dono o outro. Tinha sido esta a minha única razão pela qual ordenei ao homem que se abstivesse do fruto proibido por mim. Queria um ato de sacrifício de sua vontade na minha, a fim de que por este sacrifício, amarrando novamente sua vontade na minha, pudesse tomar posse de minha vontade e eu da sua, e as duas reinar com a mesma potência, sabedoria e bondade. Não o queria, ao contrário, em nada de mim. Era meu parto, era meu filho, e que o pai não ama, que seu filho seja rico e feliz como ele? Muito mais eu, Pai Celestial, e que nada poderia tornar este meu filho rico, feliz e reinante ao meu lado. Então, tendo o homem rompido sua vontade com a minha, meu amor não ficou quieto. Elevou mais alto suas chamas e a qualquer custo quis produzir outro. E para isso escolhi minha humanidade, a qual, sacrificando-se em tudo a minha vontade, tomava posse de meu querer, fazendo-me cumprir nela a finalidade da criação do homem. Porque eu tenho costume de cumprir meus maiores empreendimentos com um só, e depois os difundo. Não só um homem que arruinou todos, não foi um só homem que arruinou todos os meus desígnios? E só a minha humanidade devia refazer-me desta ruína, e a potência do meu querer, encerrando nela toda a criação, devia fazer-me restituir os amores, os beijos, as carícias, que o primeiro homem tão feiosamente tinha rejeitado. O meu amor, tirando as vestes, poderia dizer de dor e de luto, revestiu-se de festa e com triunfador deu-se aos maiores excessos e loucuras de amor. Então, quando eu quero fazer uma obra com a criatura, eu começo sempre o tu por tu, como se nenhuma outra existisse, e depois agrando tanto de encher céu e terra. Agora, minha filha, meu amor quer produzir de novo, enquanto dá em excessos, sai fora trazendo trégua, quer dar novos partos, e o que fez em minha humanidade, encerrando toda a criação, para poder dar ao Pai tudo o que dela queria e fazer descer tudo para proveito de todas as criaturas. Agora, unindo a tua vontade com a minha, quero encerrar em ti toda a criação, e fazendo-te tomar posse de meu querer, quero ver-te repetir em ti os meus atos, o meu amor, as minhas penas. Quero o meu refletor na terra, que ao olhá-lo veja a imagem que criei no céu e que encerrou minha humanidade. Dentro de ti, como dentro de um espelho, e eu vendo-me nele, a reconheça em ti. Então você e eu estaremos em reflexos contínuos. Eu a farei refletir em você e você em mim. Eu do céu e você da terra. Então meu amor estará contente quando vir que uma criatura, não só a imagem de minha humanidade, mas tudo o que operou minha divindade nela. Por isso seja atenta e siga o meu querer. Capítulo 59, 11 de setembro de 1922. A finalidade primária de tudo o que Deus fez na criação e redenção é que a criatura viva no divino querer. Só no divino querer há verdadeiro repouso. Continuando o meu estado habitual, abandonava-me toda no santo querer do meu doce Jesus, e sentindo necessidade de descansar, dizia entre mim:
Também o meu sono na tua vontade. Não quero outra coisa senão tomar o verdadeiro repouso nos braços do teu querer. E Jesus: Filha, estende sobre todas as criaturas teu repouso como manto para cobri-las, e todas, porque só o meu querer há verdadeiro repouso. E como ele envolve tudo, repousando em minha vontade, te estenderás sobre todos, para conseguir a todos o verdadeiro repouso. Como é belo ver uma criatura nossa repousar nos braços de nossa vontade. Mas para encontrar verdadeiro repouso é necessário que ponha em caminho todos os seus atos, suas palavras, seu amor, seus desejos, etc. Em nosso querer, a fim de que, conforme tomem seu lugar nele, assim recebam descanso e eu repousarei sobre eles. Todas as obras só dão repouso quando já estão cumpridas, mas se não estão cumpridas, dão sempre uma preocupação, uma tarefa que torna inquieto o verdadeiro repouso. Agora, o cumprimento da obra da criação era que o homem cumprisse em toda a nossa vontade. Ela devia ser a vida, o alimento, a coroa da criatura. E como isto não se realiza ainda, a obra da criação não está cumprida e nem posso repousar nela, nem ela em mim. Me dá sempre o que fazer e eu desejo este cumprimento e repouso. Por isso amo e quero tanto que se conheça o modo de viver em meu querer. Jamais poderei dizer que a obra da criação e da redenção estão cumpridas, se não tiver todos os atos da criatura que como leito se estendam em meu querer para me dar repouso. E eu, que belo repouso, não lhe darei ao vê-la voltar sobre as asas de nossa vontade, com o selo do cumprimento da criação? Meu seio será seu leito. Por isso, não há nada que tenha feito que não tivesse por primeira finalidade que o homem tomasse posse de meu querer e eu do seu. Na criação foi esta minha finalidade primária, na redenção o mesmo. Os sacramentos instituídos, as tantas graças feitas aos meus santos, foram sementes, meios para fazer chegar a esta posse do meu querer. Por isso não transgrides nada do que quero sobre a minha humanidade, seja como a escrita, seja com a palavra, seja com as obras. Só pelos tantos preparativos que a precederam, podes conhecer que a coisa maior, a mais importante e a que mais me interessa é o viver em meu querer. Quer saber onde esta semente de meu querer foi plantada? Em minha humanidade. Nela germinou, nasceu e cresceu. Assim que em minhas chagas, em meu sangue, vê-se esta semente que quer transplantar-se na criatura, para que ela tome posse da minha vontade e eu da sua, a fim de que a obra da criação regresse ao princípio como saiu, não só por meio da humanidade, mas também através da mesma criatura. Serão poucas ainda que fosse uma só, e não foi um só aquele que, subtraindo-se do meu querer, desadornou, rompeu meus planos, destruiu a finalidade da criação? Assim, uma só pode adorná-la e realizá-la em sua finalidade. Mas minhas obras não ficam jamais isoladas. Assim terei o exército das almas que viverão em meu querer, e nelas terei a criação reintegrada, toda bela e formosa como saiu de minhas mãos. De outra maneira, não teria tanto interesse de fazê-la conhecer. Capítulo 60, 15 de setembro de 1922. Desejo de Jesus de que se conheça o divino querer obrante na criatura. Seguia fazendo copiar de meus escritos o que Jesus me havia dito sobre as virtudes. Sentia por isso tal repugnância que me sentia morrer e dizia entre mim: aos demais se faz inventário de suas coisas, depois de sua morte. Só a mim me toca a dura sorte de fazê-lo eu mesma, estando ainda em vida.
Ah, Senhor, me dê a força para fazer o sacrifício. Depois o confessor me fez saber o modo como seguirão para fazê-lo sair. Oh Deus, que pena! Sentia-me amarga até a medula dos ossos. Então, o bendito Jesus, ao vir, vendo-me tão amarga, me disse: Minha filha, que tens? Por que te afliges tanto? É minha glória, minha honra, que o requerem e tu deverias estar, por isso, contente. Acha que são criaturas que o querem, que o dispõem e quem te ordena? Não, não, sou eu que movo tudo, que as empurro, que as ilumino, e muitas vezes não sou escutado de outra maneira, se dariam mais pressa e teriam mais interesse. E eu me vejo obrigada a empurrá-las mais forte para fazer que meu querer se cumpra. Agora gostaria de esperar até depois de sua morte, mas meu querer não quer esperar. E além disso, é verdade que você tem a conexão, o enxerto com minha vontade. Mas aqui se trata não de você, mas de mim. Se trata de fazer conhecer os efeitos, os bens, o valor que contém meu querer obrante na criatura quando ela vive nele. E ainda, se não queres interessar-te, tu que conheces quanto me interessa e quanto anseio ardentemente que os efeitos do meu querer sejam conhecidos, e por isso me virá a completa glória da criação e o cumprimento da mesma redenção. Oh, quantos efeitos estão ainda suspensos, tanto da criação como da redenção, porque meu querer não é conhecido e não tem seu verdadeiro reino na criatura. E não reinando, a vontade humana fica sempre escrava de si mesma. Então, crê você que se interessarão os demais depois de sua morte? Oh, quantas coisas que manifestei às almas estão sepultadas por falta de alguém que se interessasse em minhas obras. Mas se o tolerei nas outras, nesta da minha vontade não a tolerarei. Darei tanta graça a quem se puser a obrar, que não poderá resistir-me. Mas a parte mais importante e essencial, quero-a de ti.